Calma aí, só um motivo para poder explicar esse vídeo. Esse vídeo é a verdadeira história do Siren Head. É uma explicação, na verdade. Eu tô assistindo aqui com vocês porque eu tô querendo trazer Siren Head pro meu canal faz tempo. Vamos lá. Nessas últimas semanas, um jogo de terror tem se tornado bastante popular aqui no YouTube. Siren Head, que possui várias fangames, e a mais recente é a que vem chamando muita atenção na internet. A atual fangame da criatura Siren Head conta a história de um jovem rapaz chamado Fred, que foi chamado para acampar com seus amigos. A criatura Siren Head conta a história de um jovem rapaz chamado Fred, que foi chamado para acampar com seus amigos de escola em uma cidade. Então, ele vai até lá, dirigindo seu carro, e quando chega ao acampamento, percebe que tudo está abandonado e que seus amigos não estão mais lá. Curioso, ele começa a andar pela floresta, até que acaba se deparando com uma criatura gigantesca e magra, que chega a ser facilmente confundida com as árvores secas daquele local, e que possui duas sirenes em sua cabeça, que o permite conseguir reproduzir qualquer tipo de som a partir delas, para poder atrair suas vítimas. Ao longo do jogo, nós controlamos Fred e tentamos escapar daquela floresta, e acabamos não tendo muito sucesso nisso. Bom, mas você já se perguntou qual é a verdadeira história dessa criatura misteriosa que vem fazendo tanto sucesso recentemente? O porquê de ela ser assim? E de onde veio e de onde surgiu? Qual a sua origem? Bom, então saiba que isso e muitas outras coisas nós vamos ver no vídeo de hoje. A origem do Siren Head, o Homem Sirene. Bom, mas antes de tudo, eu peço para que você aí que se inscreva aqui no canal Cartoon Show e deixe o like no vídeo. Isso é muito importante para o progresso do canal. Então, bom, agora vamos continuar com o assunto. Toda essa história começou no dia 19 de agosto de 2018, quando o ilustrador e criador de histórias em quadrinhos amadoras, Trevor Henderson, que gosta muito do gênero de terror e monstros e coisas sobrenaturais, postou em seu Tumblr uma arte que ele havia feito de uma nova criatura que ele havia pensado naquele momento. A imagem mostra uma criatura humanoide, muito alta, com uma pele mumificada e com muitas veias em seu corpo, com duas sirenes de metal grudadas em sua cabeça, totalmente parado em um cemitério. Na descrição dessa imagem nós podemos ver a seguinte história. Ela estava de férias com o marido e eles estavam olhando um cemitério no caminho, como você. Quando ela ouviu, saindo do antigo cemitério, grande como um poste de telefone antigo, macabro, seria algum tipo de estátua de arte bizarra que as autoridades ainda não conheciam? No momento em que ela saiu do carro, os megafones em sua cabeça gritaram na direção dela. 9, 18, 1, criança, 17, remover, vila. Uma voz distorcida e zumbificada gritou palavras aleatórias para ela. Nesse ponto, ele começou a se mover, descendo a colina em sua direção. A partir dessa postagem no Tumblr, essa criatura começou a chamar muito a atenção das pessoas na internet e se tornou rapidamente a criatura mais famosa criada pelo ilustrador Trevor Henderson, que já havia criado outras histórias e criaturas de terror anteriormente. Mas nenhuma se espalhou tão rápido na internet e se tornou tão conhecida quanto essa, que acabou sendo apelidada de Lumphead e de Siren Head, que acabou se tornando o nome mais popular com o passar do tempo. E Trevor Henderson foi criando uma história para o Siren Head e também deu mais detalhes sobre a criatura, que em pouco tempo acabou deixando de ser uma simples postagem no Tumblr de uma arte de terror com uma descrição e se tornou uma lenda urbana, assim como o Slenderman e outras diversas outras que surgiram a partir da internet. Com o passar do tempo, Trevor Henderson foi fazendo outras diversas artes do Siren Head e foi nos contando mais coisas sobre ele. Trevor Henderson nos confirmou que as sirenes de Siren Head têm a capacidade de emitir vários tipos de sons, como conversas de pessoas, ruídos e sons extremamente altos, que podem prejudicar a audição das pessoas que ouvirem. Em uma das fotos, nós podemos ver ele com uma lâmpada na cabeça, que fez surgir teorias na internet, que o Siren Head teria a capacidade de mudar sua aparência
para poder se adaptar ao ambiente que ele está, assim evitando que seja avistado pelas pessoas. Trevor Henderson nos diz que Siren Head é um predador muito agressivo, monstruoso e habilidoso, o que acaba o tornando muito perigoso, e que parece ter algum grau de inteligência, devido ao uso de táticas que ele utiliza, como por exemplo se camuflar dentro das florestas e imitar sons como vozes para se esconder e atrair suas presas. Fora isso, nada mais se sabe sobre o modo de pensar de Siren Head. Embora teorias não confirmadas sugeriram que ele seja o último de sua espécie e por causa disso teria uma forte vontade de sobreviver, assim possivelmente acabou desenvolvendo melhor suas habilidades de camuflagem para se esconder de outras criaturas perigosas. Uma outra foto dele sugere que ele bloqueia os gritos das vítimas devoradas com seus próprios sons, garantindo que não tenha chance de alguém ir ajudá-la. O mais recente avistamento possível do Siren Head inclui um trecho no noticiário, após ter visto uma tática de matar incomum e nunca antes vista. Por razões desconhecidas, Siren Head escolheu matar muitas pessoas em uma cidade, estourando seus tímpanos e tecidos moles. Não se sabe se o Siren Head produz um som específico para causar esse efeito, ou se simplesmente emitiu ruídos altos o suficiente para que causassem isso no corpo das vítimas. E muitos dos corpos dessas vítimas na cidade foram deixados para trás e não foram levados por Siren Head, sugerindo que o Siren Head começou a matar grandes grupos de seres humanos por nenhum motivo conhecido aparentemente. Bom, em 25 de abril desse ano, Trevor Henderson postou uma declaração no Twitter que nos conta muitas outras coisas sobre a origem do Siren Head. Na declaração, ele explica que o Siren Head não é uma criatura feita pelo homem, e que o Siren Head tem a capacidade de imitar várias tecnologias humanas, como celulares, rádios, fones de ouvido e computadores, por exemplo. Trevor Henderson também explicou que a aparência do Siren Head varia de quem a vê. As pessoas podem ver versões diferentes do Siren Head, mas a anatomia é sempre a mesma. Uma figura magra e esquelética, com cabeças diferentes. Trevor Henderson diz que o Siren Head é uma entidade física, mas sua anatomia e existência são aterrorizantes e sem sentido para nós. Siren Head não é um ser da nossa realidade. Ao contrário, Siren Head é muito mais distinto do que nós, pois não é limitado por nossas leis da natureza. Basicamente, Siren Head é uma manifestação em constante mudança, que quase sempre parece diferente na visão da vítima. Todas essas informações nos dadas pelo criador do Siren Head fez muitas pessoas criarem diversas teorias, como por exemplo, se o Siren Head é um monstro que já existe desde os primórdios da humanidade, como num passado mais distante, o Siren Head pode ter sirenes, sendo que elas nem foram inventadas ainda, e essa palavra, sirene, nem sequer existia ainda. Se as leis de tempo e espaço não se aplicarem a isso, nos levanta a possibilidade que Siren Head possa ser um ser de poder ilimitado, que é capaz de se mover em qualquer direção no universo. No entanto, essas são apenas especulações no momento. Trevor Henderson também nos revelou mais fatos sobre a criatura. Siren Head, apesar da falta de olhos, ele é capaz de enxergar tudo. Ele também tem a capacidade de manipular a tecnologia. Ele passa a maior parte do seu tempo parado, mas também consegue se movimentar muito rápido quando quer. Siren Head nunca foi uma pessoa, e as pessoas não podem se transformar nele de nenhuma maneira. Normalmente as armas não funcionam contra ele, e não causam nenhum dano. Ele quase nunca é visto em grandes áreas populacionais. Apesar dos dentes nos alto-falantes, Siren Head não come, o que significa que ele pode não ser realmente um predador no sentido tradicional, embora isso possa ser uma informação extremamente contraditória. Também houve relatos conflitantes sobre se Siren Head é um ser solitário ou se é uma espécie. Curiosamente, Siren Head parece não reconhecer outros animais. Parece focada em apenas humanos, por algum motivo. Atualmente, seus motivos são desconhecidos, pois podem ser completamente estranhos para nós. Bom, isso é tudo que nós sabemos no atual momento sobre essa criatura fantástica. Bom, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui no canal a origem e história completa de outras criaturas criadas pelo Trevor Henderson. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham... Pronto, aqui é mais um vídeo de Siren Head, vamos lá ver.
Um beijo nos próximos. E aí, minha gente do canal Causos de Cordel. Antes do vídeo, eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal. Causos mal-assombrados. O caos do Cabeça de Sirene. Esse caos aconteceu há uns 20 anos lá em São Domingos do Cariri, na Paraíba. Um trovão enorme acordou Isabel de madrugada. Estava atrasada para o horário que sempre saía de casa. Logo, correu pela casa para aprontar as coisas e deixar a comida do filho pronta para mais tarde. Também preparou sua marmita que levaria para o trabalho. Tudo isso ela fazia mais rápido que nos outros dias. Trabalhava cortando cana no engenho pau-ferro, que ficava a uns 50 minutos andando a pé. Precisava muito daquele emprego para ajudar em casa. 6 meses atrás, ela tinha assumido aquele trabalho, que era do seu marido. Afonso tinha morrido num acidente. O caminhão que levava ele mais 15 trabalhadores na carroceria capotou, matando 8 pessoas. Entre os mortos estava Afonso. Como o trabalho não tinha registro algum, Isabel não recebeu indenização nenhuma, nem mesmo uma consideração de engenho pau-ferro. Assim, ela se viu sozinha com o filho e sem ter dinheiro, nem mesmo para o enterro do marido. Não teve outra alternativa senão começar no corte de cana também. E assim, trabalhava com garra e honra. Deixava o filho Ivan de 6 anos sozinho em casa e partia para o trabalho. Saiu meia hora depois do horário que sempre saía debaixo de chuva. Levava uma sombrinha velha e foi pelo caminho vendo os clarões dos coriscos riscando o céu. A lama e a água que se acumulava na estradinha dificultava mais ainda para ela andar. Se fosse no caminhão do engenho, já tinha chegado. Mas mesmo que decidisse ir nele, não pegaria, pois pelo horário já tinha passado por ali. E assim, depois de meia hora, Isabel chegou à mata que dava para as ruas de cana do engenho. As sirenes do engenho tocaram. Era o sinal que convocava os cortadores de cana a se reunirem no portão do engenho para pegarem o material para o corte. Estava atrasada e andava tão rápido pela mata que as pernas doíam. Não gostava de passar por aquele lugar. Sempre tinha ouvido histórias que o marido contava sobre alguns trabalhadores que apareceram mortos naquela mata e totalmente despedaçados. Tinha medo, mas existia um medo muito maior dentro dela. O medo da fome. De repente, um trovão pipocou no céu e um raio clareou a mata. Isabel viu aquele homem parado à sua frente. Numa das mãos, ele tinha um facão enorme, usado no corte de cana. Tentava ver o rosto dele com aquela chuva pesada. Então, o reconheceu. Era o Biraci, um dos cortadores de cana do engenho pau-ferro. Isabel sabia que coisa boa aquele homem não queria com ela ali debaixo daquela chuva. Na verdade, ninguém do engenho sabia ou suspeitava que o Biraci era o responsável pelas mortes de alguns trabalhadores que volta e meia sumiam e apareciam despedaçados na mata. Ninguém imaginava que aquele cortador de cana calado e distante dos outros trabalhadores era um assassino frio e diabólico. Desde pequeno, a vida para o Biraci não tinha importância. Com 9 anos de idade, a diversão dele era caçar animais. Adorava ver os bichos morrer e sentia um prazer enorme com isso. Seu pai era um bêbado que vivia às custas da mulher que trabalhava em casa de família. Já aos 13 anos, o menino mudou a prática da caça. Não matava mais os animais. Os pegava vivos. Porém, o que ele fazia era algo monstruoso. Arrancava parte por parte dos bichinhos ainda vivos. E ria
alveador dos animais inofensivos e indefesos contra aquele projeto de monstro. Assim, passou a fazer crueldade com cães e gatos da vizinhança. Vários foram vítimas de suas atrocidades. Certo dia, já adulto, numa briga de bar, apanhou de um homem. Sua mente diabólica decidiu fazer uma emboscada para aquele sujeito. Aquele acabou se tornando o seu primeiro assassinato. Outro trovão pipocou no céu. Então, mesmo cansada, Isabel correu para a mata, largando a sombria. Biraci correu também atrás, iniciando a perseguição. A chuva não dava tréguas e Isabel corria entre as árvores. Gritou por socorro, mas um trovão abafou o grito dela bem na hora. Por favor, alguém me acuda, tem alguém querendo me matar, gritava ela. Mas de repente, o Biraci apareceu bem na frente. Calada, se gritar eu vou cortar sua garganta com esse facão, disse o Biraci. Pelo amor de Deus, homem, não faça um mal desse não. Eu tenho um filho em casa que precisa de mim, disse Isabel. Cala a boca, gritou o Biraci. Isabel percebeu que seus olhos brilhavam de prazer. O toque das sirenes do engenho tocaram, indicando que os trabalhadores já iam sair para alguma rua e começarem o corte da cana. Foi quando ela o chutou bem no meio das pernas e correu. Eu vou te mandar pro colo do cão, sua desgraçada, gritou o Biraci. E furioso, saiu correndo atrás dela. Isabel corria com uma força que nem mesmo ela sabia de onde vinha. Pensava no filho, o pequeno Ivan. O Biraci estava cansado, mas seu ódio e o gosto de ver os outros sofrerem lhe dava mais força. O trovão estremeceu tudo. Foi quando ela viu o portão do engenho, mas não tinha mais ninguém ali. Todos já deviam ter ido para alguma rua de cana e começarem o corte. Quando ela se virou, viu o Biraci bem embaixo do poste de metal onde ficavam as sirenes do engenho. Não tinha para onde correr, só pensava no filho, que ficaria sozinho caso ela morresse ali. Não tinha parentes ali. O Biraci sorria como louco debaixo daquela chuva. Já imaginava em sua mente maligna aquela mulher sofrendo. Pelo amor de Deus, homem, eu tenho um filho pequeno que precisa de mim, disse Isabel, soluçando e deixando as lágrimas escorrerem junto com a chuva. Hoje é seu último dia, disse ele. Tenha misericórdia, pelo amor de Deus. Deus te abandonou e te entregou na minha mão para morrer. Mas o cão, esse não me abandona nunca. O diabo é meu Deus, disse o Biraci. Foi nessa hora que de repente aquele raio cruzou o céu e atingiu o poste de ferro onde ficavam as sirenes do engenho. E junto, pegou em cheio o Biraci. Foi uma explosão tão grande que Isabel até caiu no chão e desmaiou. Algumas horas depois, os trabalhadores encontraram Isabel caída. Ela estava bem, apenas alguns arranhões no corpo. E depois de se acalmar e beber um copo d'água, ela contou tudo o que tinha acontecido, desde a hora em que tinha visto o Biraci na mata até o momento em que o corisco atingiu ele embaixo do poste das sirenes. O estranho é que nem o corpo do homem foi encontrado e muito menos o poste. A polícia fez buscas pelo local, mas nada foi encontrado. O feitor liberou Isabel para ficar em casa por 2 dias, e dias esses que não receberia nada. Na noite daquele mesmo dia, Isabel já estava em casa, ainda muito nervosa pelo que tinha vivido pela manhã. A chuva tinha dado uma trégua, mas não contou nada ao filho para que o menino não se assustasse. Ensinou a tarefa da escola e foi preparar a janta. Foi até o terreiro pegar alguns ovos no galinheiro. Assim nem de novo, Foi quando viu aquele som. Parecia as sirenes do engenho, mas estava um pouco diferente. Achou
as sirenes do engenho, pois estava muito distante dele. Então, Isabel lembrou que não tinha mais sirenes no engenho. Tinham sido arrancadas pelo raio. De repente, lá na mata, ela teve a impressão de ver algo comprido se movendo no escuro. Mas não era impressão. Tinha mesmo algo enorme caminhando na direção de sua casa. E era dali que vinham aqueles sons de sirenes horríveis. A cada passo que aquela coisa dava, mais rápido se aproximava. Isabel perdeu as forças das pernas e ficou sem reação. Viu então, no alto da cabeça daquele ser, duas sirenes. Eram as mesmas do engenho, aquelas que avisavam os cortadores o horário de cada função. O calafrio arrepiou todo o seu corpo. Lembrou do filho e correu para dentro de casa, já o chamando. Sentia que aquela coisa vinha à sua procura. Pegou o pequeno Ivan e o puxou para fora de casa. Quando saiu, viu aquele ser enorme com partes de gente e de metal. Na cabeça eram as duas cornetas da sirene. O corpo dele parecia carne queimada. Foi nessa hora que ela se lembrou de Ubiraci. A criatura não viu quando Isabel correu para dentro da mata e se abaixou, pedindo a Deus que aquele monstro não os visse. O pequeno Ivan a tudo assistia aterrorizado, enquanto sua mãe lhe pedia silêncio. Aquele ser, ao se aproximar da casa de Isabel, destroçou o telhado. Ele procurava algum sinal dela. Isabel e o filho a tudo assistiam morrendo de medo. A todo momento, aquela criatura fazia aquele som macabro de sirene. Revirou a casa toda e quase a destruiu. E fez um som aterrorizante por não ter encontrado Isabel e seu filho. E assim, aquele ser seguiu de volta para a mata de onde tinha vindo. Com pernas enormes, logo ganhava distância a cada passo e logo sumiu. Isabel e o filho ficaram na mata escondidos até o dia amanhecer totalmente. Depois, ela procurou nos escombros por sua carteira, onde tinha um pouco de dinheiro. Na sua casa, quase nada tinha restado. E assim que encontrou o dinheiro, partiu para a casa dos pais em Pernambuco, levando seu filho. O cabeça de sirene, como passou a ser chamado, foi visto e ouvido por muitos moradores da região. E assim como aumentava o número de pessoas que o viam, aumentava também a quantidade de gente que sumia nos arredores da mata do engenho. Diziam, matava e despedaçava as pessoas e depois as devorava. Os causos mal-assombrados do YouTube viraram livro. Causos mal-assombrados. Não quero fazer mexer. Não vou. Ainda, notas. Não vou fazer mexer, tchau. Esse foi o vídeo mais estranho que eu fiz toda a minha vida. Volta aqui, cara.